Agora sim, ó, dando continuidade aos nossos estudos, aula número 5 de matemática, beleza? Vem comigo. Olha só, agora nós vamos iniciar um novo conteúdo tratando dos chamados conjuntos numéricos. E aí vamos iniciar logo aqui de cara, ó, com o conjunto dos números naturais, é o mais simples de todos, né? Esse conjunto é representado pela letra N e é constituído, né, pelos números 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Na realidade, o conjunto dos números naturais serve para contabilizar elementos de um dado conjunto. Tudo bem? Joia, professor. Só que a matemática não se limita a trabalhar apenas com os números positivos. Nós temos também operações, né, com números negativos. E aí surge o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letrinha Z. Aí no conjunto dos números inteiros é imaginarmos o seguinte, ó. É imaginarmos a seguinte situação. Eu tenho uma reta numerada, tudo bem? Aqui, ó, o ponto de partida, o 0. Olha aí, nossa referência aqui é o 0. Joia? À direita do 0, sempre os valores positivos. Olha aí, rapaz, mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. À esquerda do 0, aí o detalhe, eu tenho os números negativos. E aí o detalhe, ó, daqui, ó, do 0 para o mais 1, guarda-se a mesma distância do 0 para o menos 1. Tudo bem? Então aqui eu vou colocar o menos 1. Aí aqui continua o menos 2 e assim sucessivamente. Essa é a ideia da construção, né, dos números inteiros. Constituído, é só pegar os números naturais e a eles acrescentar os números negativos. Tudo bem? Joia, professor. Então segue o jogo. Vamos a mais informações. Pronto, esse aqui é um pouco mais complexo, porque envolve mais informações. E aí devemos tomar cuidado com algumas situações. Beleza? Chegamos agora ao conjunto dos números racionais. E o que é, professor, um número racional? Olha só, o conjunto dos números racionais nós vamos representá-lo pela letra Q. Joia? E o que seria um número racional? Olha só, o número racional é todo número que podemos escrever da seguinte maneira, ó. Vou representar aqui, ó, Q, representado na forma A sobre B, na forma de uma fração, na forma de uma fração. Tudo bem? Todo número que eu posso escrever na forma de uma fração. A sobre B, olha aí, rapaz. De tal forma que A e o B são números inteiros, ou seja, pertencem ao conjunto dos números inteiros, ao Z, com o detalhe de B ser diferente de 0. Por que mesmo, professor? Porque eu estou diante de uma fração. E aí, numa fração, o denominador tem que ser diferente de 0. Não tem um número dividido por 0. Joia? Daí a restrição com relação ao denominador. Fechou. Então, ó, todo número que eu puder escrever na forma de uma fração, eu vou denominá-lo de racional. E que seria, professor, esses números? Olha só, vamos aqui a eles. Nós temos os números inteiros. Qualquer número inteiro é um número racional. Como é assim, professor? Porque qualquer número inteiro eu posso representá-lo na forma de uma fração. Se não, vejamos, olha só. Se eu pegar aqui, ó, o 3, posso ou não escrevê-lo na forma de uma fração? Sim, professor, na forma de uma fração simples, ó. 3 dividido por 1. Pronto. Tudo bem? 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1, na forma de uma fração. Ah, então eu posso representar na forma de uma fração? Sim, professor. Então ele é racional. Beleza? Ah, eu peguei um número positivo. Se eu pegar um número negativo, a mesma coisa, não tem problema nenhum. Se eu pegar, por exemplo, o menos 5, posso ou não representá-lo na forma de uma fração? Sim, professor. Só é pegar o menos 5 e dividir por 1. Beleza? Joia! Então, pode representar numa forma de uma fração? Na forma de uma fração, sim. Então, é número racional. Show? Beleza, professor. Segue o jogo. Então, vamos ver mais sobre os números racionais. Nós temos também, ó, os chamados números decimais finitos.
Números decimais finitos também podemos escrevê-lo na forma de uma fração. Quem são, professor, esses números decimais finitos? É quando eu tenho, por exemplo, o seguinte, ó, 0,35. É um número decimal finito. Ó. Eu tenho um número de casas decimais limitadas. O número de casas decimais não conta após a vírgula, então tem duas casas decimais. Aí eu posso representá-lo na forma de uma fração, ó, escrevendo assim, ó, 35. Quantas casas decimais foram? Não foram duas? Então, divido por 100. Beleza? Então, vejam que foi possível converter o 0,35, que é um número decimal finito, em uma fração. Então, ele é um número racional. Joia, professor. Agora, esse aqui é importantíssimo, né? E devemos tomar cuidado. É o número decimal infinito e periódico, mais conhecido como dízimas periódicas. Mais conhecido como dízimas periódicas. Vamos a elas? Sim, professor, vamos a elas. Então é o seguinte, ó, se eu tiver, por exemplo, a seguinte situação, olha só. Agora eu estou assim, ó, 0,555. E aqui continuando, tá bom? Aí uma outra situação aqui, vamos colocar aqui, vamos pôr aqui, ó, 2, certo? 2, ó. Aí eu coloco aqui 37. Vamos colocar aqui 2,37 e assim por diante. Beleza? Vamos colocar uma outra situação aqui. Olha aí, rapaz. 0,5 1 e assim por diante. Colocar uma outra aqui. 1,452 e assim por diante. Beleza? Pronto, então eu tenho 4 situações aí, dá para a gente explorar bastante essa história da dízima periódica. Então vamos logo aqui definir o seguinte, ó. A dízima periódica se caracteriza dessa forma aqui, ó. É um número decimal infinito, olha aqui, reticências, né? Número infinito e periódico. Periódico por quê? Porque a gente vai observar que existe um número que se repete na estrutura desse número decimal infinito. Olha só, quem é aqui que está se repetindo? O 5. Aqui, ó, o 37. Esse outro aqui, o 1. Esse outro aqui, 52. Beleza? Esse número que se repete é o que nós chamamos de período. Número que se repete é chamado de período. E aí, a gente tem 2 tipos de dízimas. Nós temos 2 tipos de dízima. Nós temos a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. E como é que eu identifico isso, professor? É simples. Olha só. Se o número se repete logo após a vírgula, nós vamos chamá-lo de dízima periódica simples. Tudo bem? Então, por exemplo, essas 2 situações aqui que eu coloquei, essas 2 primeiras aqui, são de dízimas periódicas simples. Se não, vejamos, ó, após a vírgula, quais são os números que vêm? 5, 5, 5, beleza? Após a vírgula, quem é que vem aqui, ó? 37, 37, 37. Então, os números se repetem logo após a vírgula. Então, a dízima é periódica simples. Então, vamos colocar aqui, ó, periódica simples. Periódica simples. Tudo bem? Então, é isso que define a periódica simples, tá bom? Pronto, periódica simples. Agora, se o número não se repete logo após a vírgula, ela vai ser chamada de dízima periódica composta. E aí a gente vai chamar de PC. Periódica composta. Tudo bem? Olha só para essa aqui, ó. 0, aí pulo o número, ó, que é o 5. Depois do 5 é que se repetem os números. Vírgula. Pula o 4. Depois do 4 é que se repetem os números. Beleza? Então, essa é a periódica composta. E como é que a gente faz, professor, para representá-la, se ela é um número
está dizendo aí na definição que é um número racional, então vai ser possível representá-lo na forma de uma fração. Isso mesmo. Então vamos ver como é que produz aí a fração da dízima. A fração da dízima nós chamamos de fração geratriz. É a fração que gera a dízima. Beleza? Então eu vou botar aqui o tracinho. Vou botar o outro tracinho aqui. Como é que faz isso aí, professor? É o seguinte, ó. Eu observo o número que se repete, que é o período. Tudo bem? Aí aqui, ó, é comum botar um tracinho sobre o número que se repete, ok? Quando vem esse tracinho aí, é indicando o período. Joia, professor. Então, o período aí é 5. Beleza. Então, o período é 5, vai ser o meu numerador. Período 5 é o meu numerador. E o denominador? Bom, o denominador será formado por tantos 9 quanto forem os algarismos do período. O 5 é só formado por um único algarismo, então eu boto um 9 embaixo. Pronto, então 5 sobre 9 é a fração que gera a dízima 0,555. Tudo bem? Beleza, professor, show de bola. Agora, essa outra aqui, o que é que acontece? Ela é periódica simples, o período. Quem que é o período? 37, o número que se repete. Só que ela tem parte inteira. Olha só. À esquerda da vírgula aparece o número 2. Essa aqui não tinha parte inteira, tá vendo? Era o 0. E aí a gente vai fazer o seguinte. Ó. O denominador continua sendo formado por números 9, de acordo com os algarismos do período. Então, eu tenho um 3, um 9. Tenho um 7, um outro 9. Então, vão ser 2 9. Então, o denominador vai ser 9, 9. Joia, professor. Agora, o numerador a gente vai fazer um ajustezinho nele, beleza? E que ajuste é esse, professor? É o seguinte, ó. A gente vai juntar a parte inteira, olha só, isso aqui o 2, e vai até o último algarismo do período. Ó. Aí eu formo um número. Que número é esse, professor? É o 237. Aí eu jogo aqui, ó. 237. Tudo bem? Pronto. Parte inteira junto com o período. Beleza? Então deu 237. Desse número formado, olha aí, rapaz, desse número formado, eu subtraio a parte inteira, que foi quanto? 2. Aí vai ficar o quê? 237 menos 2 dá 235, dividido por 99. Pronto. Essa aqui é a dízima, né, a fração geratriz da dízima 2,373737 e assim por diante. Tudo bem? Beleza, professor. Show de bola. Então, segue o jogo. Vamos agora à dízima periódica composta. A dízima periódica composta, aí tem um detalhezinho a mais. Mas que eu vou mostrar aqui direitinho para vocês. Ó. Olha só o que é que acontece. Na dízima periódica simples, eu tenho no denominador tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Na dízima periódica composta, eu vou ter o seguinte, além de 9, no denominador vão existir também zeros, acompanhando esses 9. E para que servem esses zeros, professor? É para representar o algarismo do antiperíodo. E o que seria esse antiperíodo, professor? É o número que fica ó, entre a vírgula e o primeiro algarismo do período. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Lembra que a periódica composta, o número não se repete logo após a vírgula, é depois de um certo número. Sim, professor, depois de um certo número. Então, é justamente esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui é que é o antiperíodo. Beleza? Joia. E aí, o que é que a gente faz para montar a fração geratriz? Vamos logo para o denominador. Olha só, continua lá, tanto os 9 quanto forem os algarismos do período. O período não é 1? Sim, professor, o período é 1. O período é 1, então 1, 9. E quantos algarismos tem o antiperíodo? O antiperíodo é o 5. Então, só tem um algarismo, então 0 para ele. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui no denominador o número 90. O 9 representa o algarismo do período, que é o 1, e o 0 representa o algarismo do antiperíodo, que é o 5. Fechou. Beleza? Agora eu faço o seguinte, ó. Vou preparar o numerador. E como é, professor, o numerador? Eu preparo, é o seguinte, ó. Eu junto o antiperíodo com o período. Então, dá o número, que número é esse? Formado
51. Uma boa ideia. Beleza, professor? Aí desse número formado, eu subtraio o anteperíodo. Então, 51 menos 5. Resultado, 51 menos 5. Aí aqui eu vou ter 46. 46 dividido por 90. Se eu pegar 46 e dividir por 90, eu vou ter 0,5111 e assim sucessivamente. Fechou. Beleza? Show de bola, professor. Agora a última aqui para fecharmos. Eu coloquei as 4 situações que aparecem na situação da dízima. Joia? Beleza, então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Pronto, o que é que acontece? A gente já sabe. Dízima periódica composta, sim, professor. Então, no denominador eu vou ter 9 e vou ter zeros. Beleza, então eu vou logo em busca do anteperíodo. Quem é o anteperíodo? É esse intruso aqui, ó. Está entre a vírgula e o período. Então, é o 4. Beleza. Quem é o período, professor? O número que se repete. 52. Beleza. Aí o que é que eu faço? Vamos preparar logo o denominador? Sim, professor, prepara logo o denominador. 9. Quantos 9 eu preciso? Vou precisar de 2, porque um algarismo é o 5, o outro algarismo é o 2. Então, 2 9. 2 9 no denominador. Beleza. Acompanhados de zeros, né? Que representa, para representar o anteperíodo. Beleza, professor? Quantos zeros? Um apenas, porque eu só tenho um algarismo no anteperíodo, que é o 4. Então, 990. Fechou. E o numerador, professor? O numerador é o seguinte, ó, nesse caso aqui, eu tenho, ó, a parte inteira. E aí, devo pegar a parte inteira, ó. Vou fazer o seguinte, ó, vou formar um número desde a parte inteira até o último algarismo do período. Parte inteira até o último algarismo do período. Então, vai ficar, que número é esse formado? 1452. 1452 menos, e aí subtraio a parte, o número que se forma da parte inteira até o anteperíodo. Que número é esse, professor? O 14. Pronto, é assim que a gente vai proceder. Beleza? Então, aqui ó, vai ficar 990. E aqui vai ficar 1452 menos 14, né? Então, daria 1438. Tudo bem? Não é isso? 1452, isso mesmo. Beleza, professor, show de bola. Então, essa é a dízima que gera essa é a fração, né, que gera a dízima 1.4525252. Fechou? Pronto. Então, essa é a ideia. Guarda essas informações e é esse o procedimento que a gente utiliza para determinar a chamada fração geratriz de uma dízima. Fechou? Beleza, professor. Segue o jogo. Vamos a mais informações. Vamos a mais um conjuntinho. Agora o conjunto dos números irracionais, que nós representamos pela letra I. E os números irracionais é o seguinte, ó. Nos números racionais nós vimos, né? Todos os números podem ser representados na forma de uma fração. Isso aqui, ó, vai de encontro ao que nós vimos agora há pouco, ó, das dízimas periódicas, que são números racionais, decimais infinitos. As dízimas também são decimais infinitos. Só que lá elas são periódicas, existem números se repetindo. Aqui não existem números se repetindo, tá bom? Então aqui, ó, entra nesse caso as raízes não exatas, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, 42 e assim por diante, tá certo? Então, esse númerozinho aqui, ó, não conseguimos representá-lo na forma de uma fração. E aí denominamos de irracionais. Beleza? Tem um outro aqui conhecido muito, ó. O π seria 3,1415 e assim por diante. Tudo bem? Então, esses números aqui, ó, não são possíveis representá-los na forma de uma fração. Então, eles são denominados de irracionais.
Beleza, professor, show de bola. Segue o jogo. Vamos a mais uma informação. Pronto, aí chegamos aos números reais. Os números reais. Então, o que foi que nós vimos até agora? Ó, aqui nesse diagrama dá para a gente ter um panorama bem bacana, né, do relacionamento dos conjuntos numéricos. Nós começamos com o mais simples de todos, né, o menorzinho, números naturais, são só os números positivos. Na realidade, está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido nos números racionais. E aí, quando eu junto os números racionais, aqueles que podem ser representados na forma de uma fração, com os irracionais, que não podem ser representados na forma de uma fração, eu tenho o conjunto dos números reais. Tudo bem? Então, os números reais é a junção dos números racionais, né? Reunião dos números racionais com os irracionais. Fechou? Beleza, professor? Show de bola. Então, com isso aqui já dá para partirmos para as questões. Beleza? Ainda tem um outro conjunto, mas aí a gente vai trabalhar em um tema próprio, que é o chamado conjunto dos números complexos. Beleza? Mas isso aí é um tema mais adiante. Joia, professor. Segue o jogo. Agora já dá para tratarmos das questões. Então, vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão ele diz o seguinte, ó.